Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Meu nome é Eduardo. Galera, é o seguinte, estamos aí hoje continuando com o nosso curso de Matemática Básica. Estamos vendo aí o tema Fatoração, aula 15, 7 de agosto de 2017. Galera, é o seguinte, na aula passada nós começamos aí a falar sobre fatoração. A gente falou sobre dois casos de fatoração. A diferença de quadrados e o termo comum, né? Ou pôr em evidência, que a gente chama também, né? No caso de pôr em evidência, pessoal, eu fiquei devendo uma informação para vocês. Existe um caso de fatoração que eu até pretendia falar na aula passada, mas eu vou falar hoje, tá? Que é o agrupamento. O agrupamento nada mais é que o termo comum também, é pôr em evidência, tá? Só que você tem duas evidências, né? Colocar em evidência duas vezes na mesma expressão, né? É como isso, né? Você coloca em evidência uma vez e aí vai surgir um novo termo que você vai colocar em evidência de novo. Bom, nada melhor do que um exemplo para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Bom, galera, vamos considerar essa expressão aqui. AX mais AY mais BX mais BY, tá? Bom, qual que é a ideia de pôr em evidência, né? No caso do agrupamento? É o seguinte, vejam só, aqui e aqui. Eu vou enxergar essa expressão, primeiro esses dois termos e depois esses dois termos. Então veja só, esses dois termos nós podemos aplicar pôr em evidência o fator A aqui, que o fator A ele é comum, né? O fator comum aqui. Então vai ficar A que multiplica X mais Y, ou seja, AX dividido por A resulta X, mais AY dividido por A resulta Y. Né? De tal maneira que quando nós fazemos a distributiva, nós voltamos à expressão original. Isso nós vimos na aula passada, é o caso do termo comum ou pôr em evidência. Enfim, fazemos a mesma coisa aqui com o B. B que multiplica X mais Y. Então o B é colocado em evidência, daqui sobra X e aqui sobra Y. Tá? Então, veja só. Só que aí, o que acontece? Esse termo X mais Y aqui, ele pode ser colocado em evidência novamente. Não é? Então, o que a gente faz? Coloca X mais Y em evidência e aqui X mais Y em evidência, daqui o que sobra aqui sobra A e aqui X mais Y em evidência, o que sobrou? B. Então, quando nós fazemos a distributiva X mais Y vezes A mais X mais Y vezes B. Isso aqui é o chamado agrupamento, tá? Eu procurei colocar o X mais Y no começo para mostrar, na verdade, que o agrupamento nada mais é que pôr em evidência o termo comum aí, tá? Porque muitas vezes, este caso, em vez de escrever dessa forma, a gente faz o seguinte, então, veja só, o X mais Y está aqui, então eu pego este termo A aqui e esse termo B e coloco na frente, A mais B vezes X mais Y. E isto aqui, muitas vezes, é que nós chamamos de agrupamento, tá? Mas o agrupamento nada mais é do que pôr em evidência, tá? Então não é um caso novo, propriamente, tá bom? Aqui no caso, quando nós estamos fazendo assim, nós estamos pensando X mais Y em evidência, mas pensando na distributiva à esquerda, né? Nós estamos pegando X mais Y e distribuindo para cá e para cá. Então, distributiva à esquerda. E quando nós vemos aqui, a distributiva está sendo o quê? A direita. Então, a distributiva à direita, distributiva à esquerda. Bom, de fato, pessoal, o que acontece? Se a gente tem uma expressão desse tipo, AX mais AY, a gente pode escrever isso aqui como AX mais Y. Então, quando a gente distribui, eu distribuo à direita. Né? Mas se eu tivesse desta forma aqui, XA mais YA, eu não precisaria colocar o A à esquerda. Eu poderia simplesmente fazer dessa forma, X mais YA. Né? Aí eu estaria enxergando a distributiva do A à esquerda. Mas a ideia é a mesma do fator comum, né? De pôr um termo em evidência, mas é que você pode colocar esse termo em evidência à esquerda ou à direita, tá? Isso é importante, a gente ter essa facilidade de entender isso aí, tá bom? Enfim, agora vamos para o nosso próximo caso de fatoração. Bom, galera, é o seguinte, esse caso de fatoração que nós vamos ver hoje
é o seguinte, o quadrado da soma ou da diferença, tá? Então nós temos a ideia seguinte, nós temos o quadrado de uma soma de dois termos, tá? Esse A e esse B podem ser eventualmente parcelas aí complexas, né? Mas enfim, o quadrado da soma de dois termos. Quando a gente coloca A e B aqui, a gente está querendo dizer um A e B genéricos aí, tá bom? Bom, vamos descobrir esse caso de fatoração, porque na verdade aqui, pessoal, a expressão já está fatorada, tá? Então, geralmente eu tenho mostrado para vocês o desenvolvimento e aí mostro a fatoração. Aqui eu estou mostrando a fatoração para vocês e eu vou mostrar o desenvolvimento disso aqui. Isso significa então A mais B elevado ao quadrado. A mais B ao quadrado significa nada mais, nada menos que A mais B vezes A mais B. Isso que significa um termo ao quadrado aí. É A mais B vezes A mais B, né? Ele vezes ele. E aqui nós aplicamos a distributiva. Então A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B, tá? Então isso aqui vai resultar o quê? Vai resultar A ao quadrado, A vezes A, mais A vezes B. Pessoal, nós fizemos uma coisa parecida com essa quando a gente trabalhou com o produto da soma pela diferença, que é a diferença de quadrados. Mais B vezes A, que eu vou também escrever A vezes B, lembrando que o produto é comutativo, e B vezes B, que é o quê? B ao quadrado, tá? Então vejam só, isso aqui vai sair A ao quadrado mais A vezes B mais A vezes B, eu vou escrever 2AB mais B ao quadrado, tá? Pessoal, na verdade a gente olha o problema daqui para cá, tá? Isto é o que nós acabamos praticando aí no dia a dia, né? Então, quando a gente olha a expressão daqui para cá, que a gente desenvolveu dessa forma, né? Então aqui foi feito o desenvolvimento. Lembram que eu comentei isso na aula passada, né? Então daqui para cá a gente desenvolveu e chegou nessa expressão desenvolvida. E daqui para cá a gente chama de fatoração, né? Então aqui, daqui para cá, fatoração. E deste termo para cá, desenvolvimento. Ora, então o que está dizendo isso aqui? Que o quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro termo da soma, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então o quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então é isso que a gente vai acabar memorizando, tá? Enfim, esta aqui, pessoal, este aqui é um desenvolvimento algébrico, puramente algébrico. Agora, como a gente fez nos nossos outros casos de fatoração, a gente vai trabalhar esse desenvolvimento aqui também de uma maneira geométrica para que vocês possam se convencer e ganhar uma visão melhor do que significa isso aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, eu apaguei aquele desenvolvimento algébrico que nós havíamos feito e agora vamos trabalhar com o desenvolvimento geométrico, tá bom? Para isso, pessoal, é o seguinte, primeiro eu vou considerar um quadrado de lado A, tá bom? Observe o seguinte, para esses casos de fatoração, pessoal, a gente está, na verdade, sempre trabalhando com o A e o B positivos, né? Porque a gente está sempre considerando o lado do quadrado, lado de retângulo, né? Ou seja, são medidas que são valores positivos. Mas essas fórmulas, importante a gente observar, pessoal, que elas são válidas também quando os valores A e B, enfim, os valores envolvidos são negativos, tá? Então, por isso o desenvolvimento algébrico muitas vezes é importante, porque ele mostra que as fórmulas são válidas de uma maneira geral, tá? Então, o desenvolvimento geométrico, muitas vezes, ele se limita dos valores aí positivos, né? Mas, por outro lado, ele tem a sua vantagem de que porque ele fornece uma explicação mais concreta, né, do fato em si. Então, o lado geométrico, o desenvolvimento geométrico tem uma vantagem que é tornar mais concreto o fato, né, o caso de fatoração, e o lado algébrico tem a vantagem de ter uma generalidade maior no resultado em si, de alcançar uma generalidade maior, né? Então os dois têm vantagens, tá? E desvantagens. Por isso a gente tem que acabar sempre procurando adquirir cada vez mais visão sobre um determinado assunto para que a gente possa ampliar a nossa visão mesmo, né? E com isso entender mais e ter mais facilidade de resolver os problemas. Enfim, eu vou desenhar aqui, pessoal, um quadrado de lado A, tá bom?
Então isso aqui é um quadrado de lado A. E eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar esse segmento aqui com um segmento de medida B, tá? Eu estou supondo aqui que o B é um pouco menor do que o A. Vou descer esse segmento aqui. Então eu vou traçar um retângulo aqui que ele mede B por A. Então aqui também mede A. Ok. E aqui embaixo, pessoal, eu vou traçar um quadrado também com base neste lado, portanto, de lado B aqui. Aqui também é A, não é isso? E aqui eu vou completar, né? Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia aqui é a seguinte, que isto aqui que a gente obteve é um quadrado de lado A mais B, tá? Então, A mais B por A mais B, porque isso aqui são quadrados e isso aqui são retângulos. Agora, dentro de cada um desses retângulos e quadrados, né, dessas partes da figura, eu vou escrever a área respectiva àquela figura, tá? Bom, este pedaço aqui, pessoal, ele tem área igual a ao quadrado. Porque é a área de um quadrado, então A vezes A, lado vezes lado. Este retângulo aqui, pessoal, ele tem lados A e B. Então a área dele é A vezes B. E este retângulo, A vezes B também. Tá? E este quadrado aqui tem lado B, portanto a área dele é B ao quadrado. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou escrever a área deste quadrado. Uma maneira de eu calcular a área deste quadrado é enxergar como o lado ao quadrado, né? Então, se o lado dele é A mais B, então A mais B vezes A mais B ao quadrado. Então, aqui eu calculei a área desse quadrado pensando na área total da figura, né? Pensando no lado total. Agora eu vou enxergar esta área como a soma das áreas desses retângulos que compõem a figura, né? Então aqui vai ficar o quê? A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. A ao quadrado, 2 vezes AB mais B ao quadrado. Como essas áreas são iguais, então a gente pode dizer que isso aqui é uma demonstração geométrica desta propriedade aqui, tá? Desse caso de faturação. Repetindo, né? Aqui a gente fez uma demonstração, mas aí para o A e o B são supostos aí positivos, né? Porque, na verdade, se tratam de medidas. Mas com certeza isso aqui dá uma visão geométrica muito interessante dessa propriedade, tá? Agora vamos para o quadrado da diferença de dois termos. Pessoal, o quadrado da diferença, nós vamos proceder da mesma forma, tá? Eu vou fazer até um pouco mais rápido, porque realmente é muito análogo ao quadrado da soma, tá? Então, o quadrado da diferença seria o quê? A menos B vezes A menos B. Isso que significa A menos B ao quadrado. Bom, aqui nós efetuamos a propriedade distributiva, A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Então, A vezes A vai ficar o quê? Então, A vezes A ao quadrado, A vezes B, mas é A vezes menos B, ou seja, vai ficar menos AB, menos B vezes A, que eu vou escrever menos AB também, e menos B vezes menos B, agora dá mais B ao quadrado, tá? Note que é menos B vezes menos B. Menos com menos é mais. Então, mais B ao quadrado. Então, isso aqui resultou o quê? A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, aqui vocês já percebem que é bastante similar as duas, né? Porque aqui, quando é a soma aqui, o quadrado da soma, aqui aparece um mais. E quando aqui é a diferença, aqui aparece um menos. Esta é a única diferença entre os dois casos aí, né? O quadrado da soma aparece um mais aqui, o quadrado da diferença aparece um menos, tá? Então o quadrado da diferença seria o quê? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então esta aqui é uma demonstração algébrica, tá? Então daqui para cá, desenvolvimento, e daqui para cá, fatoração. Lembrando, pessoal, que como a gente está estudando fatoração, o que vai ser mais exigido nesse momento de vocês é que vocês enxerguem daqui para cá, que é mais difícil. Porque daqui para cá é só a gente desenvolver. Agora, daqui para cá, a gente tem que
realmente enxergar aqui, essa expressão aqui. Tá? A gente tem que enxergar isso aí só com treino mesmo que a gente pega essa prática. Tá? Mas a gente vai fazer aulas sobre isso futuramente, então vocês vão certamente aprender bem isso aqui. Como nós fizemos no caso do quadrado da soma, vamos trabalhar aqui também com a interpretação geométrica disso aqui. Tá? Bom, o quadrado da diferença, pessoal, primeira coisa, eu vou supor aqui o A maior do que B, tá? Isso é uma suposição para que a gente trabalhe com o caso geométrico. Lembrando que ele é válido em geral, esse fato é válido em geral, tanto para A e B, eventualmente negativos aí, tá? Mas para a questão desse argumento geométrico, a gente tem que fazer essa suposição. Então, A menos B ao quadrado. Então, qual que vai ser a ideia, pessoal? Supondo o A maior do que o B, eu vou fazer um quadrado aqui grande de lado A, tá? Então esse quadrado aqui, ele tem lado A, bom? Ok, então eu vou desenhar aqui, pessoal, um quadrado, porque como o A é maior do que o B, eu vou supor que este pedacinho aqui é B, tá? E aí eu vou apagar esse A aqui e vou observar o seguinte, se esse pedacinho aqui é B, este aqui é A menos B, porque tudo isso aqui é o quê? É A, tá? Então esse pedaço todo é A, aqui é A menos B e aqui é B. Completando, aqui é B, aqui também é A menos B, né? Aqui tudo é A, né? Aqui é B, aqui é A menos B, mesma coisa, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia, né? Como este pedaço aqui, isto aqui é A menos B, e isto aqui também é A menos B, a área deste quadrado aqui é o quê? A menos B ao quadrado, tá? Esta área aqui é A menos B ao quadrado. Então, pessoal, qual que vai ser a ideia aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pensar na área do quadrado grandão, tá? O quadrado grandão, ele tem a área A ao quadrado, tá? Porque é A vezes A, tá? Então, a área do quadrado grandão é A ao quadrado. Eu vou escrever essa área aqui como o seguinte, eu vou fazer a área deste retângulo aqui, ó, eu vou achurar esse retângulo aqui, tá? A área deste retângulo aqui é B vezes A, tá? Ou A vezes B, tá? Então, a área deste retângulo é A vezes B, tá? Aí, vou fazer o seguinte, então eu estou escrevendo a área desse quadrado grandão, a área do quadrado grandão, então é a área deste retângulo, mais a área deste retângulo aqui, tá? Mais B vezes A, que eu vou escrever também mais A vezes B, tá? Então, ou seja, a área do quadradão, que é A ao quadrado, A vezes A, é a área deste retângulo, mais a área deste retângulo, mais a área deste quadrado aqui, mais A menos B ao quadrado, tá? Então a gente escreveu a área desse quadradão como a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse quadrado. Mas se vocês estão atentos aí, vocês devem ter observado o seguinte, que quando a gente escreveu a área deste retângulo mais a área desse retângulo, esta área aqui a gente acabou contando duas vezes. Porque a gente contou esta área neste retângulo e neste retângulo contamos a área deste quadrado duas vezes. Então, desse valor que a gente calculou aqui, a gente tem que subtrair o quê? B ao quadrado, que é esta área aqui, que a gente somou duas vezes, a gente quer somar uma única vez, tá? Agora a gente faz o seguinte, este valor é o que a gente quer. Então a gente isola este valor aqui. Então, A menos B ao quadrado, né? Este valor aqui vai ser o quê? O A ao quadrado. Esse AB com mais AB é duas vezes AB. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar igual a menos duas vezes AB, tá? Então ele vai ficar A ao quadrado menos duas vezes AB. E esse menos B ao quadrado, quando passar para o outro lado, vai ficar mais B ao quadrado. Portanto, nós chegamos aí a esse fato, tá? Veja, a gente pode enxergar esta área, na verdade, como a área do quadradão, menos esta área, só que quando a gente tirou esta área
e tirou esta área, a gente tirou esta área duas vezes. Então a gente soma uma vez esta área. Tá? Tirou duas vezes esta área e a gente quer tirar uma vez só. Né? É outra maneira de enxergar isso aqui sem ter que fazer esta operação aqui. Tá? Mas as duas formas estão perfeitamente tranquilas aí. Tá? Então isso é uma forma geométrica da gente entender esse resultado. Tá? Bom, pessoal, um último comentário que eu queria dizer para vocês. Como a gente está tendo bastante casos de faturação, só para a gente formalizar e as coisas vocês irem organizando a coisa aí na cabeça de vocês também. Tá? Quais são os casos que por enquanto nós já vimos, tá? Nós vimos aqui esse caso que é o fator comum, né? Ou a gente chama também de pôr em evidência. Nós vimos a diferença de quadrados, né? Que é o produto da diferença pela soma dos termos. Tudo isso nós vimos também no aspecto geométrico também, pessoal. Vimos também o quadrado hoje, né? Nós vimos aí o quadrado da soma, que é o quadrado de A, mais o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença, que aqui, em vez de mais, aparece um menos, mas aqui continua sendo mais, tá? Todos esses casos nós vimos também geometricamente. Pessoal, é o seguinte, uma coisa importante aqui, de vocês saberem, é como pronunciar cada um desses casos, né? Principalmente a partir daqui. Desse segundo, né? Então aqui nós temos a diferença de quadrados, isso é importante. Então a diferença de quadrados, e este aqui é o quadrado da diferença, né? Então isso é importante vocês terem mentalmente, saberem essa diferença, né? A relação entre a língua portuguesa, né, o português, e aquilo que vocês estão vendo matematicamente. Então vejam, a diferença de quadrados, e aqui é o quadrado da diferença. Assim como aqui a gente teria aqui o quadrado da soma. E essa expressão aqui seria a soma de quadrados, tá? Quadrado da soma, soma de quadrados. Mas para o caso, só comentando aí, pessoal, para o caso da soma de quadrados, pelo menos de uma maneira geral, não existe aí uma fatoração tão imediata, né, quanto os outros casos aí, tá? Em algumas situações pode, né? Simplesmente porque a gente pode enxergar como a quadrado mais b quadrado como a quadrado menos b quadrado, né? Então a gente poderia, a princípio, pensar em alguma coisa nessa linha desta aqui em relação a esta, tá? Mas de maneira geral não. Então, veja só, diferença de quadrados, quadrado da diferença. Quadrado da soma, soma de quadrados. Então isso é importante, que às vezes em alguns exercícios anunciados isso aparece, então vocês têm que acabar sabendo isso aí. Bom, pessoal, tem mais casos de faturação que a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá? Tem também o caso do agrupamento que a gente viu no início da aula de hoje, mas como eu falei para vocês, o agrupamento nada mais é que o fator comum aplicado duas vezes, então não vou tratar como um caso à parte aí não, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido algum detalhe, coloque nos comentários. E lembrando aí, pessoal, curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqueles que estão acompanhando os vídeos aí, mas não forem inscritos, porque isso ajuda a gente porque assim, sempre que você se inscreve, pessoal, principalmente quando vocês ativam o sininho, vocês recebem as notificações dos vídeos e aí vocês podem assistir os vídeos que eu vou postando aqui no canal para vocês, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!